diz que Jesus, cada gota de sangue que escorreu, não foi por acaso. Cada chibatada que ele levou, não foi por acaso. Cada passo, carregando aquela cruz pesada, não foi porque ele não tinha nada para fazer. Sabe, cada situação que ele viveu, até mesmo chegar aos cravos e não conseguir mais respirar, é porque ele te ama. Uma situação, a partir da Bíblia, do relato da morte de Jesus, na verdade do julgamento, é que poderia ser diferente, mas não foi. Então, por que que o escolher viver o amor de Jesus também é uma escolha nossa, diária, não só para Sexta-feira Santa, né? Dentro de alguns rituais, algumas coisas que eu acho importante que a gente faça. O texto, então, que eu escolhi para esse dia é de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 11 até o 26. Eu acredito que é conhecido, mas eu convido vocês, então, quem tiver a Bíblia, na página 28, né? Mas se você não está a Bíblia, tenta imaginar essa cena, né? Começo da manhã de sexta-feira, né, da Páscoa. Eles já celebravam a Páscoa. Quem estava no culto ontem viu que Jesus estava no processo de Páscoa, né? E aí acontece o versículo, então, que eu quero ler com vocês, ou, né, dentro da história da Páscoa. Então, capítulo 27 de Mateus, versículo 11. E assim diz: Jesus estava em pé ante o governador Pilatos, né, que assina com Pilatos. E Pilatos o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso, muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem queres que eu vos soltem? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, os tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher, né, a mulher do Pilatos, mandou-lhe dizer: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas, sempre tem o mas, né? Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram o povo, a quem pedisse Barrabás, e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: Qual dos dois querem que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água. Lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-lhes para ser crucificado. É um texto bem conhecido, né? Nós ouvimos, falamos e temos ele, quase conhecemos. Mas a partir desse texto, até hoje, nós confessamos, né? O Pilatos, e morreu pelas mãos de Pôncio Pilatos, no credo apostólico.
é algo bem especial que fala sobre as nossas escolhas. Para começar, eu vou contar um pouquinho só aqui da situação, né? Só para lembrar um pouquinho. Não sei se vocês já foram num processo jurídico, né? Já foram acusados, já foram alguma vez no fórum, né? Nesses processos, agora nem vai mais no fórum, né? Mas tem o juiz, tem os advogados, né, de defesa, tem o advogado de ataque, né, vamos dizer aqui, de culpa, tem o réu, tem, né, as testemunhas. Existe uma ordem toda no julgamento. Tanto que nos filmes fica bem claro, né, onde o juiz diz, às vezes, ordem no julgamento, né? É que tem um processo, existe uma ordem, uma sequência. E na época de Jesus não era diferente. Também, para alguém ser, né, incriminado, ser culpado, ser julgado, existia uma regra, uma ordem a ser seguida. Uma delas dizia, então, que na Páscoa, eu comecei falando que a gente não faz muita coisa na Páscoa, não é de hoje, tá? Isso já é lá do Antigo Testamento, nós lemos ontem o texto do Antigo Testamento, que dizia, então, que nós tínhamos que nos preparar para a Páscoa. Então, na Páscoa, já com Jesus, também era um dia mais calmo, a Sexta-feira Santa. E nada era para ser feito, muito menos incriminar alguém. Entende? Já o primeiro problema? Né? Então, julgaram Jesus num dia que não podia. Eles tinham que esperar Jesus, vamos dizer assim, prender Jesus só na segunda-feira. Tinha uma outra questão na época. Se prendia uma pessoa, tinha que esperar até o outro dia para o julgamento. Por quê? Porque vamos dizer que a Cida, vocês conhecem a Cida, né? A Cida foi acusada, sei lá, de entrar na loja, né, da Lorena, né? E pegou lá uma toalhinha, né? Vamos usar uma coisa mais daqui do lugar, né? Aí a Cida foi lá, né, e foi acusada. E aí alguém vai lá, pega a Cida e leva a ser presa. Só que daí, de repente, a Patrícia, vou pegar quem tá na frente, a Patrícia estava junto com a Cida. E daí ela foi para casa e tal, e disse assim, não, mas peraí, eu estava com a Cida, eu não vi ela pegando nada, eu estava o tempo todo com ela lá na loja, e ela ia lá então e dizia, olha, a Cida é inocente, porque eu estava com ela em todo momento, e ela não foi. Né? De repente, daí a Ana Letícia, a filha, chega em casa, mãe, cadê a toalhinha? Não, não tem toalhinha. E a Ana Letícia olha toda a casa e diz, não tem toalhinha na casa da minha mãe mesmo. E ela vai também lá e diz, olha, minha mãe não pegou, não foi ela. Entende? Para ter o tempo de vir a testemunha, né? E dizer não foi, porque não tinha WhatsApp, não tinha detetive na época. Mas sim, valia muito a fala. Ou não, nessa Cida pegou então, daí vinha a câmera e dizia, né? Ó, tá aqui a câmera, brincadeira. Mas para dizer que existia todo um processo. E Jesus não passou por esse processo, ele não teve 24 horas, né? O dia seguinte, para alguém dizer qual é a condenação. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele foi acusado injustamente. Até se levantou 2 testemunhas lá e disseram mentiras, que qualquer um podia desdizer, né? Porque eram falas do próprio Jesus. Nunca a gente usa uma fala para se condenar, né? A não ser quando a gente faz uma confissão. Para vocês verem, então, onde é que o Pilatos se meteu? Mas ele era o único que podia dizer, solte-o, ele é inocente. E várias vezes ele diz, eu não vejo acusação sobre esse homem. Mas ele mesmo assim lavou as mãos, né? E tem um detalhe que eu acho bem especial. Vocês conhecem a questão, aquela frasezinha assim, entre a cruz e a espada? Eu acho que tem a ver com esse texto, né? Não estou brincando assim, mas tem a ver. Porque existe o bilhete da esposa do Pilatos. Vocês também ganharam o bilhetinho hoje, né? Todo mundo ganhou um papelzinho? Quem não ganhou, depois eu entrego. Porque tinha um papelzinho, ele recebeu lá dizendo, Pilatos, não se mexa com esse homem. Eu sonhei com ele e ele é justo. E aí, literalmente, o Pilatos ficou entre a cruz, né? A crucificação de Jesus e a espada, o meu reinado, né? O que eu estou dentro da minha mão é eu decidir e fazer a vontade de todo mundo. E aí, quantas vezes você está entre a cruz e a espada? Entre fazer o que é certo e o que todo mundo quer? Teve consequências,
né? O Pilatos ainda quis libertar Jesus a partir do Barrabás, mas ele não o fez, né? E se vocês souberem, depois o Pilatos teve uma vida desgraçada, sem a graça, mesmo que a mulher do Pilatos conhecia provavelmente quem era Jesus. O texto de hoje ele acaba sendo importante porque muitas vezes, talvez no nosso viver, nós também estamos entre a cruz e a espada, no ser cristão, no fazer a coisa certa. Não estou dizendo que o Pilatos é culpado não, tá? Eu estou dizendo que se o Pilatos não tivesse lavado as mãos e tivesse libertado Jesus, hoje nós não falaríamos dele como um carrasco. Ele não teria experimentado a desgraça. Mas sim, Jesus, ele ia continuar morrendo por nós. Os planos de Deus talvez iam se cumprir em outra pessoa, não em Pilatos. Então, não estou dizendo, se Pilatos não tivesse crucificado Jesus, Jesus não teria... Não, Jesus teria morrido pelos nossos pecados. Eram os planos de Deus para a nossa vida, em amor. Mas voltando então, o Pilatos resolveu lavar as mãos. E aí teve a consequência de uma vida, ou de Jesus, sim, injustamente ser crucificado. Eu quero que você segure na palma da tua mão esse papelzinho. Mas o Pilatos, ele recebeu um bilhete que podia mudar a vida dele e da sua família. Estava escrito então que a sua esposa disse: olha, este homem, não suje as suas mãos com ele. Esse homem, ele era inocente. Pensando na nossa vida, que nós então também temos situações. Eu acho que essa folha é pequena, mas o convite nessa manhã de culto, de Sexta-feira Santa, é da gente pensar que, de repente, se o Pilatos não tivesse lavado a sua mão e tivesse feito o que é certo, as coisas teriam sido diferentes. E é esse diferente que nós vamos experimentar nesse culto. Porque eu quero que vocês imaginem, não dá para escrever, né? Mas imaginem, quantas situações nós já vivemos? Ruins. Sabe, quantas manchas de raiva a gente já tem? Se fosse pintar aqui um pedacinho, quantas vezes a gente ficou com raiva de alguém porque fez uma coisa injusta com a gente? Se fosse pintar de preto, né? Que tamanho seria a mancha preta aqui? Se a gente fosse mostrar, né, pintar de repente de vermelho, quantas vezes a gente ficou com raiva de alguém? Com ódio? Quantos momentos que a gente passou na nossa vida que talvez a gente não ia pintar nada aqui. Talvez ia só manchar porque ia cair uma lágrima de dor. Conseguiram lembrar essas situações? O papel ia ficar pequeno? Quantas vezes nós fomos machucados? Quantas vezes nós fomos injustiçados? Quantas vezes as pessoas, ao invés de nos acolher, nos deram uma chibatada? Como Jesus. Muitas, né? Eu acredito que daí o nosso papel ia ficar muito pequeno diante de tudo isso. Mas a palavra que nós ouvimos e que depois vem em seguida e nós conhecemos, diz que Jesus, cada gota de sangue que escorreu, não foi por acaso. Cada chibatada que ele levou, não foi por acaso. Cada passo carregando aquela cruz pesada, não foi porque ele não tinha nada para fazer. Sabe, cada situação que ele viveu, até mesmo chegar aos cravos e não conseguir mais respirar, é porque ele te ama. E ele já sofreu tudo isso que, imaginalmente falando, você talvez colocou, né, lembrou olhar para esse papel. As manchas pretas, as manchas vermelhas, as lágrimas, a sujeira que fazem com a gente, que nos deixa triste. Foi para isso que Jesus morreu. Nada mais que isso. Para que a gente consiga olhar para a cruz e dizer: isso não é mais meu,
isso que aconteceu, ou talvez mesmo é pessoa, né? Essa pessoa que me machucou não está nas minhas mãos, está nas mãos do meu Senhor. Isso é ter um Deus que é, sim, não só aquele que reina, mas que é Senhor sobre tudo e todos. Por isso, o convite nesse culto de Sexta-feira Santa é você experimentar, lembrar do sofrimento de Jesus na cruz e saber que é para você não precisar mais sofrer com isso que aconteceu na tua vida. E aí eu tenho um convite para você, 2 na verdade. O primeiro convite, como eu digo para o pessoal, né, primeiro escuta, depois vocês fazem, né? O primeiro convite é que você possa entregar para Jesus. Faz de conta no teu coração que você vai colocar isso nessa folha. E amassa, mas amassa com gosto. E diz, não quero mais. E depois, então, nós vamos cantar um hino e eu quero que você traga para o altar. Tem uma tigela aqui e você entregue para Jesus, literalmente, e possa ir embora, talvez com uma nova folhinha, né? Essa é a ideia. Foi para isso que Jesus morreu. Não foi somente para a gente contar essa história na Sexta-feira Santa. É para segurar a carga, o peso, as situações, pessoas que a gente não consegue carregar sozinho. Foi para isso que, como eu falei, cada suor de sangue, cada lágrima derramada, cada chibatada, é para você não sofrer mais. Então, se você sentir à vontade, e depois no domingo de Páscoa, nós vamos começar queimando tudo isso, tá? Então, domingo de Páscoa, nova vida, folhinha em branco de novo. E eu não vou entregar uma nova folhinha para vocês, porque daqui é muito pequena, perto de todas as bênçãos e promessas, mas daí é o culto de Páscoa.